Olá, a paz do Senhor. Estamos na nossa semana 2 das nossas reflexões, das nossas conversas sobre liderança, em especial sobre liderança cristã. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho no texto de Êxodo 3, nós vamos falar um pouco sobre o momento em que Moisés é chamado, é convidado para participar de um propósito estabelecido por Deus para a vida do seu povo, para a vida de Israel, que estava preso, estava cativo, debaixo de opressão no Egito. Amém? Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, no capítulo 3, ok? Eu vou ler a versão AVT, versão transformadora, que diz assim: Moisés e o arbusto em chamas. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia, no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Senhor de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, perdão, irmãos e irmãs. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso,
Levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Bom, é um texto que muitos e muitas de nós conhecemos, bastante conhecido. É o texto que vai falar né, desse momento, né, quando Moisés tem esse contato com a sarça que queimava, com o arbusto que queimava e não se consumia. Então, ao ver aquilo, ele fica curioso, né? É interessante a gente perceber que logo no começo do texto, Moisés ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, né? Ele estava trabalhando quando Deus aparece para ele, né? Na verdade, ele vê um arbusto se queimando, pegando fogo e não sendo consumido. E ele fica curioso, né? Ele fica curioso, ele vai até lá, ele chega perto para ver. E aí ele ouve uma voz chamando do meio lá do fogo. E o chamado de Moisés é um chamado maravilhoso, um chamado muito lindo, né? Porque nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, ele nasce num momento em que havia um decreto de morte para todos os meninos hebreus, né? Israel chega no Egito através da vida de José. José é vendido como escravo e José se torna, depois de uma linda história, né? Não vou ficar aqui contando a história de José, mas depois de José ter vivido vários momentos da manifestação do poder de Deus sobre a vida dele, ele chega no Egito como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, é abençoado. A palavra de Deus diz que Deus era com José em tudo que José fazia. José, ele liderou muito bem a casa de Potifar. Ele é acusado injustamente, vai parar na prisão. Na prisão, trabalhou maravilhosamente, liderando também aquele lugar. E ele chega ao cargo de primeiro-ministro. Seria hoje correspondente a um cargo de primeiro-ministro, né? O segundo num estado, segundo no Egito, estando abaixo somente de Faraó. E aquele José morre no Egito, né? Ele morre ali. E a família dele, né, é levada para o Egito no momento em que havia fome na terra. A família de José chega lá. Então, eram cerca de 70 pessoas quando José leva sua família. E eles cresceram, casaram, multiplicaram, cresceram e se tornaram numerosos. E aquele faraó morreu. E quando aquele faraó morre, vem um outro faraó que não conhecia José e nem a história de José. E muito preocupado com o crescimento dos israelitas, achando que se houvesse guerra ou houvesse alguma rebelião, eles tomariam o poder, ele resolve fazer daquele povo um povo escravo, né? Eles conheciam a liberdade e passaram a conhecer a servidão, a escravidão e trabalho pesado, e cada vez mais pesado. E nesse contexto, é nesse momento que o faraó percebe que, embora colocasse trabalho pesado, árduo, eles não paravam de crescer e não paravam de se tornar fortes e numerosos. E faraó resolve então decretar a morte de todo menino hebreu, para que eles não crescessem. As meninas poderiam viver, mas os meninos não. E as parteiras, a gente tem um relato de parteiras que elas não matavam, elas temiam ao Senhor e elas não mataram os meninos hebreus. E nesse momento, então, Faraó pede para que todo menino hebreu abaixo de 3 anos fosse lançado no rio Nilo. E Joquebede e Arão têm um menino, e esse menino fica com essa mãe até os 3 meses, quando então ela, acredito que muito inspirada por Deus, Deus dá a ela uma estratégia.
Deus dá a ela uma estratégia, a palavra não diz exatamente como essa estratégia surgiu, mas era uma mulher que conhecia o Senhor do povo de Deus. E o Senhor sempre vai nos dar estratégias em momentos de crise e dificuldade. E ela tem uma estratégia. Ela coloca o menino no cestinho embetumado e coloca nas águas do rio Nilo, esse cesto. Acontece que a princesa, ela vai se banhar no rio e se banhando no rio, né, a filha do faraó, a princesa, se banhando no rio, ela encontra, ela ouve, né, aquela criança ali e ela pega o menino. E Moisés é tirado das águas, né? Aliás, o significado do nome Moisés é exatamente esse, tirado das águas. Moisés é tirado das águas e a irmã dele observava tudo de perto, Miriam observava tudo de perto e pergunta para a princesa se ela não gostaria que ela fosse buscar uma ama de leite para Moisés, alguém para amamentá-lo. E Miriam, claro, vai chamar a própria mãe, Joquebede, que vai cuidar do menino Moisés até que ele é entregue no palácio egípcio. E Moisés, então, ele é criado, né? Ele recebe toda a criação também, e ele tem um tempo com a mãe, então ele é ensinado sobre Deus, sobre os hábitos do seu povo, e depois ele vai para o palácio. E acontecem muitas coisas na vida de Moisés, até que um dia, né, ele vai também conhecer toda a ciência, tudo que envolve o palácio egípcio. E um dia ele sai para olhar as terras, para passear, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele comete um assassinato. No outro dia, ele esconde o corpo, oculta o corpo. Num outro dia, ele vê 2 hebreus também brigando, discutindo e brigando. E aí ele vai tentar intervir. E aí o hebreu pergunta para ele: ué, você vai me matar também? Você vai matar um de nós também? E ele foge com medo. O faraó fica sabendo então que ele havia assassinado um egípcio e procura matar Moisés. E ele foge. E é no deserto que ele vai encontrar o abrigo dele, né? Lá com a família de Jetro. Ele vai encontrar nesta família, o Senhor vai preparar, né, esse lugar para Moisés, porque tudo na nossa vida é preparado por Deus. Em todas as coisas Deus está. E é lá, neste lugar, nesta nova família, aprendendo a cuidar, né, da criação, de cuidar de rebanho, tendo toda a sua vida repaginada, transformada, porque ele sai do palácio para morar no deserto. Olha que mudança drástica. Uma pessoa que estava acostumada com, né, um estilo de vida, vai morar no deserto. E lá no deserto, trabalhando, é que Deus fala com ele. Eu gosto muito de olhar para essa coisa de que Moisés estava trabalhando quando Deus fala com ele. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer, né? Mas eu estou ocupado, mas eu estou trabalhando. Pois é, Deus tem compromisso com pessoas trabalhadoras. Deus tem compromisso exatamente com quem já está trabalhando, com quem vai. Ele sabe que ele pode contar com quem trabalha, com quem já está fazendo, com quem já está em ação. Porque muitas pessoas não querem fazer, então não estão trabalhando, não têm o hábito de fazer, não têm o hábito de cuidar e também não querem. Moisés era uma pessoa que estava sempre em atividade, estava sempre na ativa, né? Moisés estava sempre pronto a fazer algo. Talvez a motivação não fosse a correta, talvez não estivesse no lugar, no momento certo, quando aconteceu no caso do assassinato do egípcio, talvez ele estivesse confiando na força do seu próprio braço, aprendeu lá no palácio com as questões da guerra, da força, né? Ele ainda não conhecia Deus tão de perto, e aqui então ele vai aprender a trabalhar e a se movimentar, né? Recebendo, né, as diretrizes, as orientações do Senhor. É o que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa liderança. É a voz de quem nós estamos ouvindo. Quem é que está nos guiando? Quem é que está nos orientando? O que é que nós vamos fazer? Por que é que vamos fazer? Quando? Como? Onde? Né? Por quê? Quando Moisés é convidado,
ele é convidado em virtude do clamor do povo que estava sob opressão. Ou seja, Deus se compadece de nós e levanta pessoas como instrumento dele. Então Moisés foi levantado como instrumento por causa da compaixão de Deus por aquelas pessoas que estavam debaixo de opressão. Então o foco não está no líder, não está na liderança, mas no amor de Deus pelas pessoas todas do grupo, liderados e líder. O grande líder é o Senhor, que ama a sua criação como ninguém, que ama cada um de nós, ama a todos da equipe. Às vezes nós estamos trabalhando na equipe e a gente acha que um trabalho intelectual é mais importante que um trabalho braçal, e não é, tudo é muito importante. Trazendo para a igreja, tudo é muito importante. É importante quem coloca água lá para a gente tomar, papel higiênico no banheiro, limpa o banco, deixa os microfones, arruma lá a mesa de som, tudo é importante. Não é importante só quem prega, só quem canta. Né? Essa coisa da gente ficar preocupado muito com o altar, com os holofotes, né? A gente vive uma sociedade de espetáculo. Só quem é visto é lembrado, não é assim. Com Deus não funciona assim. Aquela pessoa que está escondidinha, Deus está vendo. O povo estava debaixo de opressão, clamando. Ninguém estava vendo, mas Deus estava. Deus estava vendo o sofrimento daquelas pessoas. Conhecia toda a dor daquelas pessoas. Então, a liderança efetiva, ela acontece no oculto, quando ninguém está olhando, lá nos bastidores. Daí, podemos refletir nessa questão de Moisés ser chamado e trabalhado no oculto, na fuga, no deserto, cuidando do rebanho do sogro. Ele fugiu, ele teve medo, mas ele estava sendo trabalhado nessa fuga, nesse medo, se escondendo. Deus estava trabalhando, tirando o que não era necessário, que não era, que poderia até ser empecilho, os conhecimentos que ele já tinha, né, as estratégias que ele achava que ele já tinha, para que ele viesse realmente fazer aquilo que Deus queria. E neste tempo, Deus trabalhou nele, né? De príncipe do Egito, ele passou a ser pastor de ovelhas. De homem de alta patente, ele passou a ser homem do campo. Mudanças drásticas que o prepararam para aquilo que estava por vir. Assim como a vara de Arão floresceu no oculto, lá sozinha dentro da arca, isso está em Números 17, Arão era irmão de Moisés, né? E a vara de Arão, ela floresceu na escuridão. Nós sabemos que para uma planta crescer, para que haja crescimento, precisa de luz, água, luz, gás carbônico, para que aconteça a fotossíntese, que a planta cresça. Mas a vara de Arão não, floresceu lá no escuro, lá sozinha, no oculto, dentro da arca. Estava escuro lá, mas tinha quem lá? A presença de Deus. É o lugar santíssimo. Onde Deus está, tudo floresce. Então a sua liderança vai florescer se está na presença de Deus. Seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, principalmente na igreja. Amém? Na sociedade, no lugar em que você está inserida, na sua vizinhança, vai florescer. Vivemos numa sociedade do espetáculo, como eu já falei. E, infelizmente, algumas igrejas e lideranças viraram palco de espetáculos. Tudo tem que ser visto, atrair multidões. Mas a verdadeira liderança nasce quando estamos sozinhos com Deus. Quando Ele nos chama para viver um propósito. Quando Ele nos convida para fazer parte do seu plano. A igreja só é um sucesso se tem um número razoável de membros ou ainda, né, ou ainda quando existem eventos que atraiam os olhares, a mídia, multidões. Na verdade, a igreja só é um sucesso quando, independente de números, as pessoas estejam firmes no Senhor, saibam quem é Deus, tenham intimidade com Ele e aprendam a obedecê-lo. Como Moisés, nós precisamos ouvir e obedecer às instruções, independente se concordamos ou não. Note que o texto diz que ele ficou admirado que o arbusto não se queimara e se aproximou mais.
e ouviu uma ordem: fique aí e não se aproxime mais. Ele obedeceu. Depois outra instrução: tire a sandália. Obedeceu novamente. Depois se apresentou. Depois Deus se apresentou. Falou de sua natureza e continuou: ouvi o clamor do meu povo, tenho visto como eles estão oprimidos. E tracei um plano. E eu te envolvi nele, Moisés. É como se Deus nos convidasse para olhar de perto um plano e nos perguntasse: filho, filha, você quer fazer parte deste projeto? Eu tenho um plano para libertar algumas pessoas. Você quer me dar a alegria da sua companhia nesse plano, nesta caminhada? O versículo 12 diz: eu estarei com você. Este é um ponto fundamental em qualquer liderança, em qualquer chamado, a presença de Deus, como eu disse lá e também já em relação à vara de Arão que floresceu. A presença de Deus é o nosso diferencial. Certamente, como Moisés, a nossa tendência, depois de algumas aprendizagens, né, nós responderemos: mas logo eu? Eu já errei nisso, já pisei na bola contigo, já fui duro com aquele irmão, não sei falar, sou tímido, sou grosseiro, sei lá qual ou quais suas fraquezas. Mas o convite de Deus é para você, sim, assim como foi para Moisés. O nosso maior desafio é liderar com amor nos bastidores. Somos de Cristo quando ninguém está vendo. Moisés adquiriu novos hábitos. Perdeu a opulência do palácio, os hábitos egípcios e entrou para a escola de Jeová, que é difícil às vezes, não é? Sua comunicação foi transformada pelas instruções do eu sou o que sou. Uma comunicação com objetivo libertador, assertiva, com controle das emoções. Filipenses 4, 8, 9 vai nos dizer: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, amável, agradável, decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Moisés recebeu um convite para uma missão, uma tarefa muito importante, ou seja, para fazer parte de um propósito. Não foi chamado para exercer uma alta patente, uma promoção ou um cargo de chefia. Não deveria ser idolatrado, colocado num pedestal, mas servir e obedecer ao Senhor. Servir com a própria vida aquelas pessoas que estavam debaixo de opressão. E assim ele o fez. Foi fácil? Não. Nós conhecemos a história, nós vamos lendo a palavra, nós vamos lendo o Êxodo e nós vamos perceber que em muitos momentos foi bem difícil para Moisés, porque pessoas são difíceis, pessoas são diferentes, características diferentes, qualidades diferentes, defeitos diferentes, criações diferentes. Mas Moisés disse sim ao convite de Deus. Ele começou dizendo: mas eu não sei, e eu sei, mas o amor de Deus, que é tão grande, foi o envolvendo. E ele foi se envolvendo com um grande projeto de Deus para a vida dele, para a vida da nação, para a vida daquele povo. Que eu e você possamos fazer o mesmo. Que você esteja trabalhando neste momento, já esteja trabalhando. Que você já esteja fazendo algo quando o Senhor te chamar. E que você, curioso, vá lá ver o que Deus tem para te falar. E mais que curiosidade, você obedeça às instruções do Senhor para fazer parte de um propósito grande, maravilhoso, que seja para cuidar de um, porque às vezes quando a gente fala assim um propósito grande, a gente já imagina multidões, já imagina 30, 40, 50, 60, 100 pessoas, igrejas grandes. Se o propósito grande de Deus para a sua vida é cuidar de um, cuide, faça. É libertar um, é libertar dois, não importa quantos sejam. Faça. É no caminho que Deus vai falando com você, vai se revelando, vai revelando o plano dele para você e para as pessoas nas quais que o Senhor tiver para entregar as suas mãos, os seus cuidados,
lembrando sempre que não é você quem vai fazer nada, é Deus em você, Deus em mim, Deus em nós. A palavra do Senhor diz: Jesus em mim, Jesus em nós, a esperança da glória. É Ele quem vai fazendo as coisas acontecerem em nossas vidas. Amém? Que esta mensagem fique bem gravada no teu coração. Leia o texto, medite no texto. Deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E até o nosso terceiro encontro. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.